Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Embora a gente esteja aí afastado fisicamente, né? A saudade é grande, a gente vai nesse período tentando fazer o melhor possível para trazer essas aulas virtuais e atender as necessidades de vocês. Vou falar hoje sobre Era Napoleônica e o Congresso de Viena, que lá no final da Era Napoleônica, com a derrota de Napoleão, vem reorganizar a Europa, que Napoleão bagunçou com as suas campanhas militares, com as suas invasões. A gente entende que a Era Napoleônica é um período de 16 anos, mas não exatamente 16 anos ininterruptos. Temos ali um intervalo. Em 1814, Napoleão é derrotado, preso e exilado, mas ele volta do exílio para o governo da França. Mas essa última fase do governo dele é bastante curta, chamado governo dos 100 dias, até a sua derrota definitiva em 1815. A Era Napoleônica se divide em duas fases. A fase do consulado inicial, 5 anos iniciais, 1799 a 1804, Napoleão não está sozinho. Ele governa com Roger Ducos e Abad Sieyès, formando o consulado, uma espécie de triunvirato. Nessa fase, o governo de Napoleão se volta principalmente para a política interna. Uma política que é caracterizada como liberal, por favorecer principalmente a burguesia. Sim, a Era Napoleônica é uma espécie de continuação da Revolução Francesa. Quem leva Napoleão ao poder é o golpe do 18 de Brumário, em 1799, com grande apoio da burguesia, no momento em que a Revolução Francesa vivia ali, certo, uma grande conturbação. Inimigos internos, eu estou falando das classes populares, faziam revoltas contra o governo burguês, o diretório. E vamos ter também inimigos externos, as chamadas coligações monarquistas, que queriam acabar com a Revolução e restaurar a dinastia Bourbon. Muito bem, foi nesse contexto de instabilidade que a burguesia levou Napoleão ao poder. E Napoleão, contemplando os interesses da burguesia, vai promover uma política liberal, certo? Agradando a burguesia no sentido de aprofundar uma série de conquistas que a burguesia tinha iniciado na Revolução Francesa. Por isso, a Era Napoleônica, nesse ponto de vista, é uma espécie de continuação da Revolução Francesa. Como eu disse, em 1804, Napoleão é coroado imperador, depois de um plebiscito, e ele vai, então, nesse momento, focar muito mais na sua política externa, uma política expansionista, que vai resultar numa série de invasões, com algumas vitórias, mas, ao final, um acúmulo de derrotas. Muito bem, vamos lá, então, falar sobre a fase do consulado, em que Napoleão se foca muito mais na política interna. Olha só, Napoleão ele vai submeter a igreja ao controle do Estado, mas ele vai reatar relações com a igreja. Durante a Revolução Francesa, os bens da igreja foram tomados pela Revolução, a igreja católica em grande parte se opôs à Revolução. Havia uma divisão no clero, é verdade. Tinham aqueles que eram chamados juramentados, que juraram fidelidade à Revolução. E tinham os refratários, aqueles que não apoiavam a Revolução Francesa, Mas a própria igreja em si, o Papa, se afastou do governo francês. E agora Napoleão vem retomar relações com a igreja através de um acordo chamado de concordata, onde a Igreja Católica volta a ser a igreja oficial da França, com a condição de que a igreja na França esteja submetida ao controle do imperador. Ou seja, o Papa é a autoridade, mas a última instância ainda é o imperador. Temos também a criação de um sistema de educação de massa, certo? Mas é uma educação agora que rompe com aquela tradição que existia no antigo regime. Uma educação mais dogmática, mais voltada para a formação moral, certo? Com forte influência da Igreja Católica. Agora não, temos uma educação laica com caráter técnico e científico. A influência do iluminismo aí sobre o governo de Napoleão, que, como eu disse, é um governo herdeiro da Revolução Francesa. Mas essa escola, feita por um militar, segue o modelo de uma escola quartel. Como assim? Napoleão leva o modelo dos quartéis para a escola. A gente pode dizer que esse modelo existe de alguma forma até hoje. Até hoje nós temos o quê? Escolas com corredores e salas distribuídas por esses corredores. Típica organização de um quartel. Temos nas salas de aulas o quê? Justamente as carteiras enfileiradas, separadas por corredores, certo? É essa distribuição que permite a quem está no controle manter a ordem sobre o ambiente. Então é sim uma educação que mantemos como padrão até hoje e que tem aí uma forte influência do modelo cívico, certo? Do governo Napoleão, da educação de Napoleão. O objetivo aqui era impor a ideologia do Estado. E a ideologia do Estado, naquela época, estava preocupada em formar
homens com capacidade técnica para o trabalho, mas ao mesmo tempo com um forte senso de civismo, com o objetivo de que não fossem críticos, e sim obedientes ao Estado e às suas leis. A França começava, na era de Napoleão, vamos ver depois mais com profundidade, um processo de revolução industrial, e se formava a classe operária. Era preciso formar essa classe operária para ter condições técnicas, mas ao mesmo tempo havia a preocupação de manter essa classe operária dentro de um controle da burguesia, que era a classe patronal, certo? Então o objetivo era formar trabalhadores ordeiros, submetidos ao controle e à ideologia do Estado. Muito bem, temos ainda dentro dessa política interna a criação de uma nova moeda, o franco, a criação do Banco da França, com o objetivo de tanto investir em negócios da burguesia, como comércio e manufaturas, com o objetivo de desenvolver a indústria francesa, mas também de financiar obras públicas como estradas, pontes e portos, justamente com o objetivo de ampliar a estrutura, a infraestrutura de produção, escoamento da produção na França, feita pela burguesia. O governo Napoleão ele vai romper com um tratado que havia sido feito entre Inglaterra e França lá em 1786, Tratado de Panos e Vinhos, onde tecidos ingleses entrariam na França sem pagar impostos, certo? Napoleão é inimigo da Inglaterra, então ele rompe esse acordo e vai elevar as taxas de importação, para que os produtos vindos de fora, somente tecidos ingleses, ficassem mais caros na França, com o objetivo de que a população francesa comprasse o tecido produzido na França, com o objetivo, claro, de fomentar, de investir na indústria, tendo aí um mercado consumidor local garantido, certo? Muito bem, lembrando que se a França se industrializa, temos também a formação aí não só de uma burguesia industrial, mas também de uma classe operária, o operariado urbano, aquele que Napoleão, com sua educação cívica, queria obviamente manter sob um controle, sob uma ordem. Muito bem, o Código Civil de Napoleão é certamente a coisa mais importante que ele fez em favor da burguesia. É justamente algo que vai servir de exemplo para outros governos que tiveram a mesma tendência liberal. Esse código considera a propriedade privada um bem inviolável. Isso porque durante a Revolução Francesa houve, na segunda fase, no governo dos jacobinos, um governo de esquerda, das classes populares, uma política de reforma agrária. Então, para se proteger de qualquer, digamos, ataque, entre aspas, à propriedade privada, se considera a propriedade privada inviolável. Nem o Estado, nem ninguém pode violar. A propriedade privada, que é aquilo que garante à burguesia, obviamente, o seu lucro. Proíbe também greves e sindicatos, para justamente proteger a burguesia das investidas dessa nova classe que se forma a classe operária. Temos aí um retorno da escravidão colonial, o que não vai ter muito sucesso, até porque a revolução que torna o Haiti independente e acaba com a escravidão já estava num processo bastante acelerado, bastante avançado. A igualdade civil, que já existia na Revolução Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, agora são retomados, são reforçados, como parte desse código, que vem reafirmar esses valores. A igualdade civil, vamos lembrar, acaba com a servidão feudal, acaba com privilégios feudais, mas essas coisas, na verdade, já tinham sido extintas na Revolução e apenas se reforça isso para que não houvesse um retrocesso. E temos a criação de um Estado laico. Embora tenha relação com a Igreja, é o Estado que controla a Igreja, mas não existe uma vinculação institucional entre Estado e Igreja. Tanto é que o casamento é civil, os registros de nascimento são feitos também em cartórios, certo? Um registro civil e não mais religioso. Em 1804, Napoleão vai convocar um plebiscito para que o povo decidisse se ele governaria como governante único ou não a França. Para dizer que ele é, de fato, alguém ainda vinculado às ideias iluministas da Revolução Francesa, ele acabou argumentando que o seu plebiscito tornaria ele o imperador, mas o imperador que chegou ao poder com o apoio da vontade geral, que era o que estava previsto na teoria de Rousseau sobre a legitimidade dos governos, que vem da vontade do povo, e não mais da suposta vontade de Deus. Napoleão vai, com o apoio burguês, vencer esse plebiscito, impondo ali uma grande ordem social, e a coroação dele tem bastante sucesso. Mas a sua coroação traz aqui uma contradição. Ele vai enviar uma carta ao Papa, e o Papa vai vir à França para coroar Napoleão na Catedral de Notre-Dame. Então, essa coroação daria a entender o quê? Que o poder do governante não viria mais da vontade do povo, e sim da vontade de Deus, porque o Papa na coroação, como era de praxe, fazia o quê? Eu te coroo em nome de Deus, como se o poder viesse
da vontade de Deus. Era uma característica do antigo regime, dos reis absolutistas, certo? Mas Napoleão tomou cuidado para que essa interpretação não fosse levada adiante. No momento em que o Papa vai coroá-lo, Napoleão deveria estar ajoelhado, de frente para o Papa e de frente para o altar, certo? Ajoelhado diante de Deus, de quem simbolicamente receberia o poder. Mas Napoleão não vai seguir o protocolo. Ele vai tirar a coroa da mão do Papa e vai colocar a coroa em sua própria cabeça, dizendo: só o imperador coroa o imperador. E depois ele vai coroar também a sua esposa, certo? Então ali ele rompe com essa ideia de que o poder vem da vontade de Deus e justifica que o poder dele, certo, tem origem na vontade popular. Afinal, foi o plebiscito que tornou ele imperador. Mas essa pompa da coroação tem sim, aí ele não pode negar, uma relação muito próxima com o antigo regime. Napoleão parece aqui um Luís XIV. E isso foi fortemente percebido e criticado por aqueles que eram simpatizantes de Napoleão quando ele era visto como um grande representante das ideias liberais da burguesia. Um cara que se viu extremamente contrariado com esse ato de Napoleão foi o compositor Ludwig van Beethoven, que escreveu uma sinfonia em homenagem a Napoleão, a terceira sinfonia, a heróica. Ele apaga aqui o borrão da dedicatória feita a Napoleão, depois que Napoleão vai se autocoroar com toda essa pompa típica do antigo regime. Aí depois, para piorar, Napoleão cria praticamente uma nobreza em torno dos seus familiares, chegando a nomear parentes a cargos importantes. Por exemplo, seu irmão, José Bonaparte, vai ser coroado rei da Espanha. Muito bem. Vamos falar da fase do Império agora. A fase do Império é mais voltar para a expansão territorial. O Napoleão, em 1805, ele tentou, em aliança com a França, vencer no mar a Marinha Britânica, a Senhora dos Mares, de surpresa. Foi uma tentativa de invasão pelo Canal da Mancha, a Inglaterra, mas ele acabou sendo surpreendido por uma vitória humilhante da Inglaterra. Ele sabia do grande risco de perder, certo? E acabou sendo derrotado na Batalha de Trafalgar. Aí ele percebeu que só tinha um jeito de lidar com a Inglaterra: enfraquecer a economia britânica para que a economia francesa ocupasse os espaços que a economia inglesa deixasse de ocupar e, ao mesmo tempo, que a economia inglesa não tivesse condições de reagir à expansão napoleônica. Afinal, para combater militarmente é preciso ter recursos. E o objetivo de Napoleão era enfraquecer a economia britânica. Por isso, em 1806, ele invade Berlim e decreta o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa continental, da Noruega até Portugal, de receberem em seus portos navios comerciais britânicos. É uma espécie de embargo comercial à Inglaterra. Nem todos os países vão se submeter a isso, tá? Portugal, por exemplo, desde o início não sujeitou a isso, e a Rússia, que acabou sujeitando, depois rompeu com isso, certo? Vamos muito bem. Agora, olha só, o objetivo de Napoleão era fazer com que esses países não comprassem mais da Inglaterra e passassem a comprar de quem? Da França. Napoleão criou um projeto de industrialização, criou o Banco da França para fomentar a indústria, Criou, por exemplo, o protecionismo alfandegário, aumentando as taxas de importação para justamente a manufatura francesa ter condições de concorrer dentro da França. Ele estava empolgado com isso e bastante propenso a, de fato, industrializar a França, certo? O bloqueio continental atendia a esse projeto. Mas olha só o que vai acontecer. O bloqueio continental acaba sendo uma espécie de feitiço que se volta contra o feiticeiro, porque provoca uma crise generalizada. A França não tinha capacidade de produção para abastecer aqueles mercados que agora, obedecendo ao bloqueio continental, não estavam mais comprando na Inglaterra, certo? A França não tinha condições de produção para agora ocupar o espaço que a Inglaterra não conseguia mais ocupar por causa do bloqueio. Isso gerou uma crise de abastecimento na Europa. Isso gerou, então, como Napoleão invadiu vários territórios na Europa, vários desses territórios estavam em crise, porque não tinham lá produtos básicos que geralmente a Inglaterra fornecia para desenvolver uma série de atividades econômicas. Isso gera uma crise generalizada, provoca uma crise de arrecadação por parte de Napoleão, o que vai forçá-lo a fazer novas ocupações. Mas antes de eu falar dessas novas ocupações, eu quero dizer o seguinte, Portugal dependia muito fortemente da economia britânica. Portugal tinha uma dependência financeira muito grande em relação à Inglaterra. Portugal até teve uma dependência comercial muito grande, mas no momento em que houve um bloqueio continental, a gente pode dizer que Portugal vivia um momento bastante favorável. Portugal exportava mais para a Inglaterra
certo, do que importava. O problema era a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, certo? Uma dívida muito grande que Portugal tinha dificuldade de administrar. Então, por conta dessa dependência em relação à Inglaterra, que era comercial até certo momento, mas passou a ser agora muito mais financeira, o Portugal não obedeceu ao bloqueio e continuou comprando da Inglaterra. O que Napoleão fez? Resolveu invadir Portugal. Mas ele não iria invadir Portugal pelo mar. Teria que ser por terra. Pelo mar ele poderia sofrer um ataque da Marinha Britânica. Mas para ir por terra, tem um país entre a França e Portugal, a Espanha. Ele fez um acordo com a Espanha, o Tratado de Fontainebleau, certo? E nesse tratado, então, o que eles decidem? Vamos dividir Portugal entre nós e vamos também dividir as colônias portuguesas entre nós. Mas as tropas francesas marcham sobre a Espanha para chegar a Portugal, com o apoio, certo, do exército espanhol, que vai oferecer também homens, mas vai garantir os mantimentos das tropas francesas, certo, em território espanhol. E aí, dessa forma, as tropas francesas, lideradas pelo general Junot, vão invadir Portugal, o que provoca, né, a fuga da corte portuguesa para o Brasil. Vai para o Rio de Janeiro, em 1807, chegando no Rio de Janeiro em 1808. E nessa época vamos ter também a deposição do rei da Espanha, o Fernando VII. Na verdade é o seguinte, ele estava no trono há pouco tempo. O pai dele, o Carlos IV, havia renunciado. E agora ele também foi forçado a renunciar. E nesse momento Napoleão então vai nomear como rei da Espanha o seu irmão, José Bonaparte. Na América Espanhola, várias colônias, percebendo esse momento de conturbação, começam os movimentos de independência. Nós vamos ter aí figuras importantes como San Martín na Argentina, Simón Bolívar na Venezuela, né, liderando esses movimentos de independência, chamados Libertadores da América. Né? Tem uma taça aí em homenagem a esses homens no futebol. Muito bem. Agora, como eu disse a vocês, a Rússia havia aderido inicialmente ao bloqueio continental, mas depois a própria Rússia saiu do bloqueio, certo? E quando a Rússia saiu do bloqueio e rompeu, né, portanto, com Napoleão, era justamente o momento que Napoleão sofria com essa crise na Europa, uma queda na arrecadação e precisava ocupar novos territórios. Ele resolveu então invadir a Rússia. E quando ele invadiu a Rússia, ele teve uma surpresa, certo? Essa surpresa seria o quê? O imperador da Rússia, o czar, vai usar a estratégia da terra arrasada. O caminho que Napoleão faz até Moscou para tomar a cidade acaba sendo evacuado pelas tropas, pela população russa a mando do czar. Então Napoleão não vai encontrar abrigo, não vai encontrar mantimentos. Aos poucos, seu exército começa a sofrer com fome e com o frio de um inverno rigoroso. Aos poucos, o exército começa a sofrer deserções. Depois começa a sofrer com mortes. Depois vem a defesa russa. E aí o exército de Napoleão começa a recuar. Aí é mais uma série de deserções. Napoleão foi com 500 mil soldados para a Rússia. Voltou com 40 mil. Segundo alguns relatos, 30 mil. Saiu humilhado, certo? Isso depois facilitou Napoleão a sofrer uma série de derrotas. O grande compositor da música do romantismo europeu, o compositor russo Tchaikovsky, recebeu uma encomenda do czar para fazer uma sinfonia em homenagem à campanha da Rússia de 1812. E aí saiu a sinfonia Tempestade, onde tem um trecho inicial que toca a Marselhesa, o hino lá da Revolução Francesa, que hoje é o hino da França, mas depois vem os disparos de tiros de canhão do exército russo. Inclusive, tem uma parte da sinfonia que aparece os tiros de canhão. Quando essa sinfonia é executada, é tocada no ambiente aberto, no lugar de instrumentos de percussão, é inclusive comum se usar canhões. Então pesquisa no YouTube, procure lá, Tempestade, de Tchaikovsky, certo? Muito bem. Na fase do Império, depois da campanha da Rússia, Napoleão sai fragilizado e sofre uma série de derrotas. Uma das mais importantes foi a Batalha das Nações em Leipzig. Napoleão formou um exército improvisado, chegando ao número de 400 mil, e sofreu uma derrota para a Sexta Coligação, formada pela Prússia, o reino que mais tarde vai formar a Alemanha, a Rússia, o Império Austro-Húngaro e a Suécia. Depois dessa derrota, Napoleão volta para Paris, mas ele vai ser cercado em Paris pelas tropas da Sexta Coligação, que vão prendê-lo e levá-lo para o exílio na ilha de Elba, em 1814, momento no qual a dinastia Bourbon volta ao trono. Luís XVI tinha sido o último rei, mas ele foi decapitado na guilhotina durante a Revolução. O filho dele chegou a ser chamado de Luís XVII. Então o irmão Luís XVI, agora, né, da dinastia Bourbon, assume o trono com o título de Luís XVIII. Napoleão foi para o exílio.
mas ele vai fugir da ilha de Elba e vai para o sul da França. E no sul da França ele vai marchar em direção a Paris. E os homens enviados por Luís XVIII para barrá-lo acabaram se juntando a Napoleão, engrossando a marcha de Napoleão para recuperar o poder em Paris. Luís XVIII foge da França e Napoleão retorna a Paris para ocupar o poder, né, fazendo o que a gente vai chamar de governo dos 100 dias. Até, assim, quando ele vem num discurso de paz, para ganhar tempo e tentar recompor seu exército. Os países inimigos obviamente não vão acreditar nessa história, né, desse Napoleão paz e amor. E aí vão formar uma ofensiva para atacar Napoleão pelo nordeste da França, pela região onde hoje fica a Bélgica. Napoleão, para se defender, envia tropas para evitar que um conflito acontecesse no território francês. É melhor que acontecesse fora, né, do território francês, somente distante de Paris. E aí acontece a famosa Batalha de Waterloo, a última batalha de Napoleão, onde Napoleão é derrotado pelas tropas da Prússia e da Inglaterra, sob a liderança do Duque de Wellington, o grande, né, comandante inglês, responsável pela derrota definitiva de Napoleão. Após a queda de Napoleão, os países que venceram, os países que protagonizaram, né, esses conflitos contra a França de Napoleão, Inglaterra, Áustria, Rússia e Prússia, agora também com a França, né, agora com a dinastia Bourbon no trono, Luís XVIII voltou ao trono depois de Napoleão perder em Waterloo. Nós temos aí o Congresso de Viena, certo? A França representada pelo ministro Talleyrand, enviado por Luís XVIII. Então, temos aqui no Congresso de Viena uma redefinição do mundo, da Europa, após a queda de Napoleão. Temos aqui dois princípios que fundamentam essa redefinição da Europa. O princípio da legitimidade, ou seja, todos os governos que foram alterados pela Revolução Francesa ou pelas invasões napoleônicas deverão voltar às suas antigas dinastias. Teremos então aqui uma restauração monárquica e, ao mesmo tempo, uma reconstituição das antigas fronteiras. Só tem um detalhe. Quando as tropas francesas invadiam um território como a Espanha, por exemplo, e Portugal, levantavam a bandeira em nome da liberdade, dizendo que esses povos estavam sendo até então explorados por governos absolutistas, o que não era mentira, certo? E isso acabou alimentando vários movimentos de ruptura dentro desses países. A Espanha, por exemplo, né, que sofreu um movimento separatista aí há 2 anos atrás, o movimento da Catalunha, certo? Naquela época, obviamente, já era ainda mais dividida, né, entre nações que queriam criar um reino próprio. Então, essas invasões napoleônicas em nome da liberdade dos povos contra o regime absolutista acabou estimulando esse desenvolvimento, né, de movimentos nacionalistas, que vai, obviamente, deixar a Europa bastante instável a partir de 1815. A prova de que não conseguiram reconstruir essas fronteiras, quer dizer, reconstruir as fronteiras, mas não conseguiram mantê-las. A prova diz que vão ter vários movimentos nacionalistas e o mapa da Europa vai mudar ainda mais depois da queda de Napoleão. Tá? Muito bem. Nós vamos ter também aqui, ó, o princípio do equilíbrio europeu, que é, na verdade, a ideia de se manter a Europa com monarquias, em grande parte absolutistas, com a nobreza e o clero no poder, certo? E a burguesia agora de volta a uma condição inferior junto com o resto da população. Para garantir que não houvesse nenhuma revolução liberal burguesa ou alguma revolução popular, o czar da Rússia propôs a criação de uma aliança militar, a chamada Santa Aliança, com o objetivo de combater qualquer possível movimento liberal, chegar até falar em combater movimentos anticoloniais na América, para preservar o antigo regime, as antigas dinastias, as fronteiras e até mesmo suas colônias. Mas acontece que, embora a Inglaterra participasse do Congresso de Viena, ela não concordava com algumas coisas, certo? Por quê? Porque a Inglaterra queria a América independente para que ela pudesse ter livre comércio com os novos países que estavam prestes a surgir na América Espanhola e também na América Portuguesa, o Brasil. E a Inglaterra, então, queria esses países livres, porque com isso teria um livre comércio, e a Inglaterra poderia vender livremente seus produtos industrializados, produzidos cada vez numa escala maior e que precisava, sim, ampliar mercados consumidores. Por isso, a Inglaterra defendeu o princípio da não intervenção nessas questões aí de ordem colonial, certo? Nós vamos ter aqui na América também um outro país que já estava independente há algum tempo, Estados Unidos, né, desde 1776, e que queriam exercer uma influência comercial sobre o continente americano. O presidente americano James Monroe lançou a chamada Doutrina Monroe,
baseado no princípio, no lema da América para os americanos. Ou seja, até agora a América foi dominada por europeus. O Brasil por Portugal, o México, a Argentina, a Venezuela pela Espanha. Chegou o momento então da América ser governada por povos americanos. Por isso, James Monroe vai defender então a independência desses países da América, até para ter também livre comércio com esses países, o que a Inglaterra também queria, certo? E com isso a gente termina aqui a Era Napoleônica e o Congresso de Viena, mostrando aqui no Congresso de Viena uma espécie de retrocesso ao antigo regime, anulando importantes conquistas que ocorreram somente por parte da burguesia, tanto na Revolução Francesa como na Era Napoleônica. É isso, a história nem sempre segue uma linha reta de evolução. Ela tem às vezes, né, esses contratempos que nos trazem aí algum momento de retrocesso, certo? É isso então. Agora vocês têm aqui, ó, um roteiro de estudos. É só pausar a imagem, levar para o seu caderno, colocar o número de cada um dos termos e explicar o que significa cada um deles. Significa a concordata, qual é o objetivo da criação do Banco da França, certo? E tudo isso. Com isso vocês terão aí um importante mapeamento dos principais assuntos que envolvem Era Napoleônica e o Congresso de Viena. Um beijo enorme para vocês, a saudade é grande, espero vê-los o mais rapidamente possível. Tchau, tchau.